Olá, amigos da indústria, estamos começando aqui um novo podcast, Código da Gestão. É o podcast que vai trazer o código para você, empresário, de quais são as melhores práticas de fazer a sua indústria performar. Eu me chamo Bruno Iose, sou Head de Indústria da Gomo de Massa Consultoria, sou engenheiro, mentor Ikigai, sou profissional de melhoria contínua, formado no Gemba, do chão de fábrica até executivo. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial para mim pessoalmente, para o mundo da engenharia, para o mundo da melhoria contínua, professor Milton Hirotoshi Sakahara. Professor, se apresente um pouco, seu currículo é muito grande aqui, você pode dizer mais ou menos quais são a sua formação, a gente vai depois começar a conversar melhor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milton Sakahara, sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei na Toyota há 18 anos, já estou aqui no Ceará há 15 anos. Trabalhei na Vicunha Têxtil durante 9 anos, a Pivida Saúde, usina de açúcar, na Solar Coca-Cola, então vários tipos de produção, né? onde eu pude ver que sistema de produção é aplicável a qualquer tipo de negócio. E professor, essa é a pergunta, eu chamo de professor porque é meu professor de verdade, gente. Eu considero o professor Milton um sensei. E assim, o nosso público aqui quer saber sobre Toyota, né? Toyota é realmente a referência. Sim. Esse tem 18 anos de Toyota e todo mundo quer saber como é que funcionou, como é que se desenvolver essa parte. Então eu vou logo perguntar diretamente sobre isso, né? O que acontece? As empresas tentam copiar a Toyota, porque todo mundo tenta copiar a Toyota e se perde no meio do caminho. E tem gente que desiste porque acha que não tem como, não tem maturidade para aquilo. Eu escuto muito empresário falar que não estou pronto ainda para melhorar, né? Eu preciso organizar antes de melhorar. Conta um pouco aí essa questão. O que é que Toyota, como é que eu consigo trazer a Toyota para dentro das empresas? A grande diferença, né, que trabalha na Toyota, tudo já existe há 50 anos. Todos os programas, todas as regras. E você entra lá, é como se estivesse entrando num barco, num rio, né? Só que você vem fora da Toyota, é uma lagoa, está tudo parado, está tudo estagnado. Qual que é o grande problema nas empresas? A falta de conhecimento da alta gestão. O que eu posso ganhar com isso? Né? Eu tenho que apoiar a minha turma, eu tenho que dar o exemplo para que aquilo funcione. Não simplesmente contratar uma consultoria e largar lá. Ele tem que participar, ele tem que dar o apoio. Essa é a grande diferença de quem dá certo e quem não dá certo. Por exemplo, eu fiquei 9 anos na Vicunha Têxtil e tudo deu certo, porque eu tinha apoio do presidente, do VP de operações, e todo mundo apoiava tudo que eu fazia. Então fica menos difícil, né, fazer dessa forma. Eu falo muito que a cultura de melhoria contínua, a decisão é de cima para baixo, né? Sim, a decisão. Mas a aplicação é de baixo para cima. Isso. Aí é o contexto que eu queria trazer hoje para você, professor, porque o nosso tema hoje eu trouxe aqui o novo jeito de fazer Kaizen. Sim. Né, e entender como é que a liderança Lean trabalha com isso. Mas é muito interessante sua experiência aqui na Vicunha, porque a gente está aqui no Ceará, a gente conhece bastante essa empresa. Sim. É uma referência para todos nós aqui. Sim. Mas eu quero voltar um pouco sobre a sua história. Conta mais de onde é que o senhor nasceu, onde se formou e como é que foi essa experiência na própria Toyota até chegar ao dia de hoje. Sim, eu nasci em São Paulo, fiz engenharia mecânica na Unesp, em Guaratinguetá, e meu primeiro emprego foi na Toyota, onde a minha entrevista foi em japonês. O senhor fala japonês? Eu falo japonês, porque a direção da Toyota no Brasil precisava de engenheiros Nikkeis, que soubessem japonês, porque o diretor só falava japonês, e tivesse a cultura de respeito ao mais velho. Né? Isso é muito importante, isso faz parte da formação de nós orientais. Né? Aí depois eu fiquei durante mais ou menos 18 anos, né? E vim aqui para o Ceará trabalhar numa têxtil, na Acontece. Aí depois minha grande jornada ali foi na Vicunha, onde eu tive todo o apoio e toda a liberdade de fazer toda a trilha do Lean, né, que hoje está até hoje lá, é um exemplo aqui na região, né? Sim. E muitos ganhos, né? Interessante. Sobre o Kaizen, professor, né? A gente fala muito a palavra Kaizen, melhoria contínua, né? Hoje em dia nenhuma empresa ou indústria consegue viver sem melhorar continuamente. Sim. Todos os custos aumentam, os impostos aumentam, as dificuldades aumentam. E se você não melhorar continuamente, se você não tiver com a cultura de todo de melhorar 1%, seja que for isso, a gente não sobrevive mais. Então, virou
Não mais melhoria, é quase uma obrigação contínua que diz, né? E aí o senhor me apresentou o TBP, Toyota Business Practice, né? Isso. Eu queria saber o que exatamente é isso, né? E o mais importante, o que é que não é isso? A gente conhece vários métodos de melhoria contínua e o TBP parece ser mais novo. Não é tão novo assim, mas é mais novo que o próprio PDCA, A3 e os modelos ocidentais, aí, MASP, que é com o brasileiro, né? Sim, sim. Me explica, professor, o que é esse TBP, Toyota Business Practice, e o que é que ele se difere dos outros demais? O que aconteceu alguns anos atrás, que a Toyota tinha muita gente resolvendo as coisas, só que sem um rumo, sem um método padronizado. Aí o que aconteceu? A Toyota, não, vamos fazer Toyota Business Practice. Então tem uma regra de como fazer análise, né? Uma análise muitas vezes tem que ser rápida, né? Então é um método um pouco mais rápido de fazer as coisas. E no final você consegue, tendo todas as informações, você monta um A3. Só que esse TBP, ele serve de base para os grupos de CK dentro da Toyota. O chão de fábrica? É, no chão de fábrica. O que é CK? Ciclo de Kaizen. São um grupo de 5 a 7 pessoas que pegam um problema que está dentro do planejamento estratégico. Se chegar na linha da sua produção lá, você faz, por exemplo, tanque de combustível. O tanque de combustível teve tantos problemas no ano passado, isso deu um prejuízo de tanto. Então, você como gestor, você tem aquela linha para resolver junto com o seu pessoal. Tá? Então, eles vão fazer o ciclo de Kaizen para tratar aquele problema. Só que daquele problema, ele gera vários Kaizens pequenos para resolver. E na Toyota tem o quê? Um sistema de premiação de Kaizen implementado. Pessoal, Kaizen não implementado não passa de ideias, de tentativas. Né? Kaizen é algo que é implementado. Isso é muito importante. Né? Na Vicunha eu copiei a sistemática da Toyota. Tem a pontuação, tem uma premiação em dinheiro, né? Tem um reconhecimento, mas só de ideias implementadas, Kaizen implementados e verificados, padronização, tudo isso é muito importante. Então, o que é necessário? Que a empresa tenha um programa de Kaizen muito bem estruturado. A gente fala um programa de Kaizen, um programa de ideias. Ideias. Né? Em que o colaborador possa dar ideia, né? A gente fala muito, né, professor, que as melhores ideias estão no chão de fábrica, né? Sim, sim. A gente vai para uma reunião de gestão com um monte de gerente, aí não falta ideia, né? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E aí não consegue colocar em prática porque não tem um método, talvez. Sim. Quando eu conheci o TBP, que você me apresentou, eu identifiquei com esse modelo de a geração nova, uma geração que realmente tem menos paciência, né? Sim. Uma geração que quer logo pular para a etapa final, né? Sim. O TBP, que é o Toyota Business Practice, é um modelo que o senhor inventou, ou desenvolveu, não sei. Não, já tem lá dentro da Toyota. Ah, então o senhor pegou a Toyota mesmo, né? Na Toyota. Existe lá dentro da Toyota e cascateia, desde o chão de fábrica, do chão de fábrica vai para o supervisor, do supervisor para o chefe, do chefe para o gerente, do gerente para o diretor, do diretor para o VP, do VP para o presidente. Isso. Tem várias camadas. Cada um responde, faz um para o outro. E o problema, não, uma hora vai ter que ser resolvido, né? Ele vai depende do problema. O problema pequeno da produção, o pessoal da produção resolve. E vai indo, passo a passo. A complexidade vai mudando conforme o cargo. Só que está todo mundo fazendo com o mesmo método. Entendi. O mesmo registro. Até isso tem que ser padronizado. O registro também. Tudo é padronizado. O cartaz de fazer a análise é padronizado. É simples, mas é padrão. Sim. Tudo que não tem padrão, não consegue se repetir. Perfeito. Por que as empresas não conseguem implementar as coisas? Porque não tem disciplina, não tem padrão. Se começa e não acaba. Não Exatamente. tem um planejamento de implementação. Né? Tipo, o Kaizen na Vicunha, a gente demorou 6 meses, eu só fui no terceiro ano. Com 2 anos fazendo 5S. No terceiro ano, 6 meses de planejamento para lançar o Kaizen em 4 fábricas ao mesmo tempo. Entendi. Então, assim, é tudo um bom planejamento, né, é a chave do sucesso. Olha, pessoal, eu vou aqui em detalhes explicar com o professor o TBP. Tá? É uma ferramenta poderosíssima, porque engaja muito o chão de fábrica dos dias de hoje. Isso gera também propósito no teu negócio, gera também melhora de absenteísmo, melhora de engajamento. Está faltando mão de alto mercado, mas está faltando também gestão.
do chão de fábrica, né? Sim. Mas, professor, o senhor falou aí, né, que demorou 2 anos para iniciar um trabalho no 5S na Vicunha, né? E o TBP, o material que o senhor me mostrou, né, foi desenvolvido em 2005, nos primeiros manuais da Toyota que eles desenharam esse modelo. Sim. Eu entendo que eles testam muito, Sim. né, até rodar. Lá tem alguns colegas meus são graduados de ser instrutores disso aí. Instrutores do método. Do método. Sim. Né? Tem um japonês lá e faz uma inquisição no cara. Geralmente é duro, né? É duro. Na Toyota, não, é um sistema militar. Tem as regras, você, né, obedece o seu superior, né, mas tem um Kaizen para você dar as ideias. Entendeu? É interessante, né? Você tem a disciplina, só que você tem um canal para pôr as suas ideias. Qual que é o sucesso da Toyota? Respeito às pessoas, redução de desperdício e Kaizen. Quando você cria um programa de Kaizen bem estruturado, você está dando oportunidades dos operadores terem uma voz ativa. Eu vou arriscar aqui, é o Monosecure, o Arritosecure disso, né? Criar pessoas que fabricam coisas com maestria. Sim. E passa pelo respeito, né? O respeito que a gente fala, né? É a questão da voz. Sim. Ouvir, né? Às vezes está lá o operador o tempo todo dizendo, cara, tá errado isso, ninguém escuta. Aí ele desmotiva, né? Na Toyota isso não acontece. Interessante. Tudo é feito para que sempre essa informação flua de uma melhor forma possível. Então, aí o segundo problema aqui que você perguntou, por que não dá certo? Que a maioria das empresas não tem um fluxo de informações interessante, né? Assim, que seja eficaz. O que você fala de fluxo de informação, professor? Seria como a informação progride na hierarquia ou seria entre os pares? Não, entre o operador para o supervisor. Né? O supervisor tem que estar com a cabeça aberta para saber escutar. Muitas vezes o operador não sabe nem escrever direito. Então ele tem que ter alguém que escreva o Kaizen para ele. Na Vicunha a gente tinha um engenheiro trainee por setor para ajudar a escrever os Kaizens. Na usina que também implementei isso, na AgroVale, tinha o facilitador do Kaizen. A área chamava, o pessoal tem Kaizen aqui para fazer, ele ia lá, sentava com... Facilitava, né? Escrever, porque a maioria dos operadores não sabe escrever, gente. E ele tem vergonha de falar isso. Então, isso é uma barreira muito grande que a gente tem que vencer. Né? Então, você tem que criar um facilitador que saiba lidar com essas pessoas para ele escrever a ideia dele. Né? Isso é respeito às pessoas. Uma pessoa respeitada, ela não vai embora. Não vai. Não vai embora. E vai, inclusive, virar fã do trabalho, vai se sentir importante, participante. Como você paga uma premiação de 50 até R$1.000, o R$1.000 é uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Mais de 50, R$100, o cara fica muito feliz e a empresa vai captando isso aí. Né? Os últimos dados que eu tenho de Kaizen implementado na usina foram 5,5 milhões de ganhos e gastamos R$20.000. Se pagou tudo. O senhor deu um save, recuperou 5,5 milhões e gastamos R$20.000. É um bom negócio. E todo mundo ficou assim. No primeiro ano foi menos, aí quando pagou a premiação, os melhores ganham uma TV e tudo. Agora eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, é um processo só que não para mais, né? Tem que virar a cultura da empresa. O empresário tem que estar na cabeça que ele tem que dar um pouco para ganhar, para ele ter o menor desperdício possível. Né? Porque o preço de venda hoje não muda, né? Não. A gente tem que fazer o quê? Os custos aumentam todo dia. A Toyota é um parafuso caído, é desperdício. Então, essa que é a diferença, porque a gente tem que criar nos nossos colaboradores a cultura do não desperdício. Isso é uma grande barreira. Que na nossa cultura ocidental, eu sou brasileiro, igual vocês, né? Sou neto japonês, né? Então a gente não tem essa cultura do não desperdício. Eu tenho porque minha família é bem tradicional, né? Você põe no prato só o que você vai comer. São coisas que, né, fazem parte da sua cultura como pessoa. Isso você leva para a fábrica, você leva para a família. Né? Então a formação a mais que a gente está dando para os nossos funcionários. Isso é muito importante. Pessoal,
a gente escuta falar, a gente vive também. Eu tive a chance de conhecer, né, a Toyota, mais amigos da Toyota também. Eu frequento bastante isso. Conheço o senhor também pessoalmente. Sim. E aí eu me coloco no lugar do empresário. O empresário vê tudo isso assim, cara, esse é um mundo que eu não vou alcançar, né? E aí eu queria entender do senhor, vamos voltar pegar uma ferramenta, né? Pegar uma ferramenta que é o TBP, ou ferramenta, ou um programa, né? E eu queria usar dele como modelo, tá? Sim. Como é que eu consigo aplicar isso numa indústria que não tem liderança ainda, né? Não tem ainda a cultura do antidesperdício, né? Não tem esse preparo básico. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para alcançar a aplicação de um método desse? Porque o empresário, quando escutou aí o saving, 5 milhões para ganhar gastando 20, ele quer agora. Sim. Tá? Mas para conseguir isso, numa pequena empresa ou média, que não tem todas as estruturas que a Toyota um dia conseguiu, às vezes grandes indústrias, uma Vicunha também, tem várias fábricas, né? Sim, é diferente. Como é que fica essa distância de aplicação? Tipo, eu estou numa empresa que processa carnes, né? Então, a primeira coisa, para você começar a criar uma cultura, né? O TBP é o método de resolução de problemas, certo? É um dos métodos, né? Mas... Um dos métodos. Né? Mas o que eu vejo, né? Primeiro você tem que ter um 5S estruturado, o mínimo, né? Os 2 primeiros S pelo menos funcionando, né? Depois tem um programa Kaizen simples, que é poucas pessoas, né? Tipo, amanhã eu vou implementar um programa Kaizen lá no frigorífico. Bem simples, ideias, tudo. Que sem ter essa base, você vai ter as melhorias que você vai achar, as causas raiz dentro do TBP, e como que você vai implementar se você não tem um programa Kaizen, onde você, né? Como as pessoas vão se querendo fazer tudo isso? Como se engajar, né? Como se engajar. Então, isso não é tão longo, né? Você começa com, se a empresa for pequena ou média, um 5S, com 2 meses você já está razoável. Aí no terceiro mês você faz no programa Kaizen, né? E depois no TBP, gente, hoje a gente fala de PDCA, tudo é um pouco mais complexo. Né? Como que eu faço? Eu sou o facilitador. Tipo, eu estava numa empresa de reciclagem de plástico, tinha um problema muito grande. A gente só tinha implementado o 5S. E tinha um problema lá. Aí tem um cartaz. Falei, vamos lá que eu vou ser o instrutor aqui. Isso aqui. Aí você abre todo o processo, naquele cartaz que eu te mandei. E lá você ajuda eles a abrir a mente. Exatamente. Abrir a mente. Mas o facilitador, que é o consultor sênior, ele tem que saber muito bem. Ele tem que ter essa vivência e ter pelo menos ficado um pouco nessa empresa para sentir como que são as coisas na realidade, e não o que falam para você. O que falam para você é 5% das coisas, né? 95% está tudo escondido. Exatamente. Então você tem que ter a senioridade de ir lá enxergar, fazer o game walk, né? Enxergar, depois tem um problema disso, vamos lá, pessoal. O processo assim, aí começam a falar, é assim não, opa, não é assim não, eu vi disso do jeito. Aí você começa a corrigir. Daqui a pouco, depois de 2 horas, você tem lá pelo menos os principais pontos aonde está ocorrendo o problema. Quais são os gargalos? Porque muitas vezes as empresas não têm a maturidade de enxergar os gargalos. Exato. Aquela máquina produz 100 por hora. E o empresário quer que tira 150. Mas é impossível. Só que essa conta ninguém faz direito. Tem que provar. Tipo, nesse frigorífico lá, embalar um produto lá, em 9 horas, ele queria 10 mil. Eu descobri que era possível 9,320 quilos, porque é a máquina finalizadora, que é a embadora vácuo, se eu mantesse ela full time, 9 horas, ela produz 9.300. Ela é o gargalo. Ela é o gargalo. Aí tu colocava um prêmio, nunca ia bater esse prêmio. Eu colocava 10, 12, 13 pessoas e dava na mesma. A gente reduziu para 9. Me chamou no layout, chegou a 9.320. Então são coisas que, né, muitas vezes as empresas acham que nós somos caros. Não somos caros, a gente se paga. Sim. Na usina eu fiquei lá 1 ano, eu dei 5 milhões e meio de Kaizen e 500 mil de 5S. Deu 6 milhões de ganho.
500 mil de 5S. 500 mil de 5S. Venda de sucata. Venda de sucata. Porque você vai limpar a empresa e vai, aquela coisa tá parada que tu nunca vai mexer mais, né? Vende de sucata. Mas isso tudo, nós que somos sênior, a gente chega lá, o seguinte, toda a sucata vendida vai ser revertida para 5S, para as melhorias. Investindo em 5S. Para as melhorias que são necessárias. Uma vez eu aprendi com o 5S, professor, né, que a própria Toyota ela não usa mais o termo 5S, né? Usa 4S mais um S. Aqui no Brasil assim, aqui no Japão é 4S. É 4S. Aí no Brasil virou 4S mais S. Porque tem um brasileiro na Toyota, né? Que precisa ser medido, né? O quinto S, que é a autodisciplina. Disciplina, isso. No Japão é ensinada já intrínseco, né? Dentro da cultura desde criança. Aí perguntou para esse meu outro sensei, como é que eu começo 5S? Cara, faz 2S, já faz muito efeito já. Só começa. 2S. A gente chega em muita empresa e vê muito treinamento 5S, treinamento 5S. 5S, 6S, 7S, vem um monte de coisa. Já vi até 8 também. Se fizer os 5 já tá bom. Ou no primeiro ano fizer os 2 primeiros S já tá. Já vai revolucionar. Isso. É verdade. Porque não adianta a gente querer padronizar algo que está errado. Exatamente. Tem muita empresa que começa, vamos fazer, limpar e agora vamos padronizar, mas tá tudo errado. E a gente aplica fazendo, né, professor? A gente não aplica ensinando só teoria, não. Porque é o respeito às pessoas, né? Sim. Os nossos funcionários, eles estão... o Brasil está com esse problema chegou agora, né? O problema explodiu agora, digamos assim. Sim. Nossa mão de obra não foi qualificada. Não foi qualificada e a gente tem que respeitar isso. Eles são vítimas, né? Sim. Isso é o respeito às pessoas. Eu não posso cobrar algo que eles não são capazes de fazer. Então, o modelo da gente aplicar o 5S na prática é um respeito a eles. Sim. Que é assim que eles aprendem, é assim que eles se engajam, que eles se valorizam, né? Vai se for uma sala, olha, assim que faz 5S, podem fazer agora lá embaixo. Não é assim. Isso é desrespeito, né? E assim, né? O 5S, na maioria das fábricas que eu fui, você resolve os problemas estruturais, tudo, é um respeito às pessoas. Aquele buraco está lá, aquela sucata está atrapalhando no meu dia a dia ali, isso é um respeito às pessoas, né? Professor, eu vou perguntar aqui sobre o TBP, que é outra ferramenta que me apaixonei muito e tem a ver com respeito às pessoas. Né? Sim. Por que eu acho que tem a ver? Porque a gente conhece vários modelos de melhoria contínua, métodos, né? Sim. O formulário A3, o pensamento A3 é o mais clássico na Toyota. Sim. Então, muitas pessoas usam ainda, Sim. ainda é moderno. O A3. A gente não faz mais o A3 papel, né? Faz no digital, mas a lógica estruturante, né? Sim, os 8 passos aí são seguidos. Sim. E o TBP, eu me senti assim, como se estivesse respeitando aquelas pessoas, porque ele tem um caminho um pouco diferente do A3, que ele foca na estratificação do problema. Isso. E isso aí faz com que o funcionário, né, ele enxergue etapas, né? E aí força ele a lembrar as etapas, né? Sendo assim, ao lembrar as etapas, ele vai encontrar o gargalo. Sim. Coisa que ele até já sabe, mas nunca foi provocado a fazer, né? Eu queria entender qual é a diferença do A3, que é o mais conhecido, para o TBP. Então, o A3, você tem que ter muito conhecimento, né, para fazer o A3, todas as etapas lá, fazer num papel A3, né? Mas por que chama A3, pessoal? São 2 A4, né? Por quê? Aí você dobra, ele vira um A4. Por quê? O chefe na Toyota, ele tinha muitos problemas, né? Então ele tinha que pegar e abrir e numa folha só ver todos os problemas, tudo que tinha naquele problema. O A3 foi criado para facilitar a gestão. Né? Essa é a história da criação disso aí. Né? Muitas vezes o A3, às vezes é muito solitário. Né? E o TBP usando cartaz, você tem todo o pessoal lá ajudando, falando o que é cada coisa. Depois tem o Ishikawa para estratificar. Só 4M, né? Tá bom. 4Ms. Né? Não pode complicar, gente. Tá? E no cartaz também vai ter as contramedidas, vai ter o post-it lá, o que fazer, quem vai fazer, até quando vai fazer. Aí vira um cartaz de gestão. Na próxima semana, junta todo mundo na frente do cartaz. Fulano, Bruno, você fez esta contramedida? Não fez. Por que você não fez? Você fez com o resultado. Então facilita a gestão. Então na Vicunha eu usei muito isso aí. E depois disso, que foi criado? Foi criado os CKs. Que já tinha maturidade depois de 7 anos. Entendi. Todo mundo já sabia fazer direitinho, agora vamos fazer. Vamos fazer os ciclos, né? Então, gente, o Lean
né? O Lean, ele demora tempo. Não é de uma hora para outra. Né? Então, é algo complexo, que é mudança de cultura. Tanto da alta direção, como do pessoal da produção. Né? Então, a empresa tem que mudar. Tem que ter um ambiente de qualidade. Do não desperdício, respeito às pessoas. Você cria um ambiente desse, o funcionário não vai embora tão fácil. Ele cria uma carreira lá dentro. Entendi. Uma trilha. Né? Então isso é muito importante. Criar esse ambiente. Né? A gente fala muito, professor, né? Os empresários, nosso público hoje é empresário, Sim. mas temos também gestores, com certeza, nos assistindo aqui, Sim. né? Eu queria que você falasse para mim como se eu fosse um gestor, como se eu fosse um gerente de produção, um supervisor de produção. Né? Como é que eu consigo aplicar um método tipo o TBP, o Total Business Practice, um modelozinho do cartaz? Né? Me dá aí um passo a passo para a gente iniciar. Vamos pegar aqui um problema específico, imaginando que tem um problema de setup. Sim. Está demorando o setup. Eu sei que tem outras ferramentas para setup também, vamos pegar como modelo. E aí me explica aí um passo a passo. Né? Como é que seria para eu iniciar e nos coloque numa empresa que você já conhece, média indústria, que tem todo o problema de mão de obra, Sim. problema de motivação, absenteísmo alto, engajamento. Primeira coisa, esse gestor, né, tem que saber usar o TBP. Tem que conhecer o método. Tem que conhecer o método. Dominar e conhecer. Então, vamos fazer que ele já sabe o método. Ótimo. Primeiro, qual que é a meta? Aonde você quer chegar? A maioria das empresas nem sabe aonde quer chegar. Eu tenho 10 problemas, qual a meta? 5 problemas? Muitas empresas não conseguem nem definir que é 5. É uma coisa que muito facilmente o TBP coloca, que é o gap, sim, né? Sim, sim. E, você falando de indústria, eu fiz vários workshops de TBP na Apvida Saúde. Ia no hospital, juntava lá, tinha 50 pessoas, né, mais ou menos, 8, 9 grupos, cada um com seu cartaz, e cada um ia tratar um problema do hospital. E eu ficava como facilitador desses 10 grupos. Né? E funcionava. Aí você vai lá e corrige, né? Exato. Onde você quer chegar? Não sei, vou perguntar. Pessoal, o que o professor está falando aqui, né, um hospital, não é indústria, né? Mas o Lean, modelo Toyota, ele já se ramificou, né, em várias áreas. A gente chama de Lean Healthcare, né, professor? Sim. Então tem o Lean também no agro, na construção civil, tem governo, tem em tudo, porque o modelo funciona. Foi testado já no mundo todo e cada vez mais faz mais sentido hoje, né? Porque é um modelo que ele mexe com as pessoas, de certa forma. A gente está no modelo hoje, né, professor, de indústria 4.0, automação, robotização, mas ainda tem lá o ser humano sendo criativo, fazendo diferença, né? Mas voltando aqui ao passo a passo, né? Identificamos que o nosso líder de fábrica, ele conhece o método. Sim. E aí o senhor falou de qual é a meta. Aonde você quer chegar? Seria o gap? É o gap. O gap. Situação ideal e situação atual. É muito interessante isso. É uma conta de simples. Eu estou com 10 defeitos e eu quero 5. Preciso tratar os 5 e não 10. Isso é um foco interessante. Então, quando eu coloquei isso em prática, mudou o contexto. Porque tem pessoas que... Não, a meta não era 10, era 11. Até a divergência na meta é a mesma. Sim. E no padrão também. Sim. Aí você coloca todo mundo na mesma altura ali, né? Sim. E aí se eu tenho que fazer 10, estou com 8, o problema são 2, não são 10 de novo, né? Todo mundo é muito muita coisa para resolver. Aí quando tu foca no que tem que focar... Isso. Ou no 5. Tipo, parte daí em diante. Aí você tem que ter as pessoas que trabalham naquele processo. Sim. Que vão descrever o processo, estratificar o processo, aí naquele que está mais visível o problema, e você vai fazer esticar. Falta mão de obra, falta método. Vamos voltar para o processo. Eu quero estratificar, porque a gente aqui na Gomo de Matos, a gente tem uma área só de processo, né, para todos os âmbitos. Indústria, mas também vários segmentos. Sim. No processo, como o senhor fala, estratifica, é setor, por setor. É máquina. Máquina, setor, depois a máquina. Faz parte da máquina, é isso? A máquina. Tipo, eu tenho o setor de dá um exemplo extrusão. Aí. Pronto. Extrusão. Era texto, né? Não dá. Ainda texto. Tecelagem. Tecelagem, pronto. Então, na tecelagem eu tenho a engrupagem, depois eu tenho o tear funcionando, depois as paradas. Então, aí primeiro, tecelagem. Aí eu vou lá. O que compõe a tecelagem? Isso.
Aí depois o que acontece? Vão ver, cada um desses vão estratificar. Que é engrupagem, consiste nisso. Então você começa o quê? A fatiar. Fatiar. Aí depois você começa a enxergar, tá tudo nos post-it. Isso são eles, né? Eles. A equipe da operação. Você é só o guia. Só guia. E o post-it legal é que você tira, né? Isso. Aí você acaba criando, você como instrutor, você cria uma tensão na turma. Lá vem ele tirar o post-it. Né? Você tira e guarda. Você vai usar em outro momento. Você vai estratificando, depois acha o problema, define uma nova meta para esse problema, que é diferente da meta inicial. Depois que tu estratifica e encontra uma máquina, aí define uma meta para aquele problema. Aquele problema, aquela máquina. Esse aqui é o problema, não é a meta original. Aquilo lá vai ser parte para reduzir o número de defeitos. Que pode ser que você nem consiga chegar na meta só resolvendo esse, que vai ter vários lugares. Você vai conforme a importância quantificado, né? Isso é mais importante fazer primeiro. Então, fazer isso aqui. Que legal. Então, esse processo que tem que seguir passo a passo. E o cartaz faz o quê? As pessoas começarem a pensar de forma sistêmica. E padronizada, né? Padronizada. Entendeu? E a gente chega no problema, aí faz análise de causa. Raiz, entendeu? Faz o Ishikawa lá, falta método, falta a plena matéria-prima. Aí a matéria-prima pode gerar um outro TBP só para tratar daquela matéria-prima, de qualidade dela e tudo. Então, assim, é legal porque está tudo lá. Você tratou isso aqui, não conseguiu chegar na meta, agora vamos para o segundo. Opa, chegou na meta. Mas tem mais uns 3 para fazer aqui. Fazendo. Então a meta estava frouxa. Interessante. A gente vai descobrindo isso aí nessa análise, né? Sim. Nessa disciplina. Então toda semana tem que ter uma reunião de no máximo meia hora. Que mais que isso é desperdício. A gente tem a 3 que é a tarde toda, né? Não pode, gente. Né? Assim, a 3 é muito. Não é fácil. Eu faço a 3 desde 91, quando eu era engenheiro na Toyota, e não tinha computador, né? Você tirava a xerox, grudava, escrevia. Né? Aí o chefe com um pincel atômico e riscava tudo assim. Tá tudo errado. Aí quando ele não gostava, ele amassava e jogava no lixo. Aí você fala, ai. Mas hoje não, hoje é diferente. Né? Mas é isso. Tá bom. Pessoal, é o seguinte, o que a gente falou aqui agora foram passos da melhoria contínua, né? Existem geralmente 8 ali, etapas, né? Aproveita aqui, gente, vocês podem fazer, alguns de massa faz um diagnóstico da tua maturidade de melhoria contínua. A gente analisa passo a passo, se você está, que nível de maturidade da tua definição de meta, da tua análise de causa e de como também você executa as ações. Porque, professor, a gente faz as ações, né? E para execução é o segundo passo. Sim. Então, falar o up, né? Então, clica aqui no link que vai passar para vocês aqui, tá? Para ganhar um diagnóstico gratuito de como você está tratando os seus problemas na empresa. Você, empresário, que está com aquele sentimento de que nada anda, que as coisas não se resolvem, a hora é agora, clica aqui no diagnóstico, vai ganhar gratuito esse diagnóstico para você. Bom, professor, queria entrar aqui, eu sei que a gente falou muito do TBP, que é muito específico. Sim. É uma coisa que eu estou achando maravilhosa, que aprendi com você. E que eu estou vendo muito engajamento no chão de fábrica, facilitou, o A3 realmente é mais denso, Sim. É mais um nível ali de gestão, ajuda, é muito forte a ajuda, mas é difícil de aplicar, né? E hoje em dia é trabalhoso, e as coisas estão mais rápidas também. O TBP ele funciona muito bem para o oposto disso, né? Sim. Mas eu queria entrar aqui no contexto de Kaizen, tá? Sim. Melhoria contínua, né? Porque é muito difícil do empresário entender isso e não viveu isso. Tem muita coisa na Toyota e no Lean, né? Que veio do Japão e os diagramas eles não se traduzem igualmente em português, né? A gente Sim. tem que interpretar aquilo, né? Aí minha pergunta, professor, é assim, hoje tudo virou Kaizen. O que é que diferencia um Kaizen verdadeiro, tipo Toyota, de um Kaizen só superficial e simbólico? O Kaizen na vicunha, você tem que ir até a causa raiz. Combater ela, tem um plano de ação, estabilizou tudo. Hoje tem muito Kaizen que fala, vai fazer isso, e não passa daquilo. Ele fez a melhoria, mas ninguém padronizou. Outro dia eu dei a palestra numa eólica, né? Fizeram vários Kaizens lá. Fez um Kaizen, reduziu o lead time de instalação das pás, né? Aí eu perguntei assim, alguém padronizou? Não. Então, quando vocês saírem daqui, vai voltar a ser o que a empresa chinesa definiu, que era 10 horas, vocês fizeram em 8. Essas 2 horas que reduziu, ninguém padronizou. Está na cabeça de vocês.
Não é mais melhoria contínua, é pioria contínua, né? Então você melhorou, mas não registrou nada, e agora? Então isso é o grande problema das empresas, não padronizar. Não treinar todo mundo. Mas isso, professor, é um erro miserável, que o brasileiro falha miseravelmente, né? A padronização. Quer logo chegar no valor, conseguiu, quer bater palmas, não sei o quê. E aí esquece de padronizar e o problema volta. Sim. Né? Na Vicon a gente tem esse programa Kaizen bem estruturado lá, já faz muito tempo. A gente só pagava o Kaizen depois de 3 a 4 meses de estabilidade. E se tinha em outras fábricas a mesma máquina, chama Yokoten, né? E copiar era a melhor prática. Só pagava o Kaizen quando estava implementado e estabilizando em todas as fábricas. Tem Kaizen que demorou 1 ano. Porque esperava padronizar nas fábricas. Né? Padronizar, estabilizar os números da controladoria via aquela linha. Agora está ok, pode pagar. Se não tiver essa disciplina, não funciona. Então o Kaizen, a minha pergunta é assim, é possível fazer Kaizen sem uma cultura madura ou ele é o caminho para fazer a cultura? Ele é o caminho para respeitar as pessoas, escutar as pessoas, resolver os desperdícios, padronizar esse novo jeito de fazer. É o jeito de você fazer o quê? A sua empresa mudar. A sua empresa combater os problemas e os desperdícios, valorizando as pessoas que estão fazendo isso, e essas pessoas possivelmente não irão embora da sua empresa. Essa é a grande verdade. Você tem que valorizar, tem que escutar as pessoas. O que a gente mais escuta nas consultorias é ninguém me escuta. O chefe sempre quis que você é assim. Já falei isso várias vezes. Já falei isso. E na Vicunha foi interessante, que a gerente de qualidade total, corporativo, com os gestores, eu falei assim, pessoal, é o seguinte, o pessoal vai ter o curso, vai ter as ideias, e eu já falei para todos os instrutores, você pode falar para eles, aquele colaborador que tiver uma ideia e o chefe não aceitar, e ele não aceitar a resposta do chefe, pode vir aqui no meu escritório, que eu vou escutá-lo. Não aconteceu nenhum caso. Que aí os gestores estavam com a cabeça aberta já. Escutar, fazer acontecer, explicar o porquê não é. Isso é respeito às pessoas. Então é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas é simples, é o simples bem feito, né? Que a gente tem falado, né, Bruno? Isso. Fazer o simples bem feito sem muita complicação, muita coisa. Primeiro vamos resolver o problema. A gente fala de indústria 4.0, vamos digitalizar, mas digitalizar o que está errado. Isso. É complicado. Padronizar o erro. O erro? Não, tem que primeiro estabilizar. Agora vamos pôr uma solução digital que vai diminuir o tempo de coleta de dados, de análise. Aí sim. Mas então, você já querer fazer isso de cara, a solução mágica que eu vou fazer isso. Não existe. Eu já implementei alguns programas, professor, e aí eu chamo o Kaizen Teian, né, que é o programa de ideias. Né? É a ideia, sim. Eles se chamam assim. Kaizen Teian. E o programa de ideias mesmo é um momento que o funcionário, o colaborador participa de fato, né? Sim. E aí quando você começa a ver um monte de ideia boba. Sim. Né? Que é trocar normal, a lâmpada, né? Máquina vazando óleo. Exato, que talvez o 5S ajude nisso. Isso. Para começar, né? E aí o empresário, só uma ideia boba, não tem ganho aqui, só que tem que continuar, né? Tem que continuar. Aí uma das premissas básicas que eu sempre comento, que tem que ter o guia, tem que ter o líder Lean para fazer esse acompanhamento. Não pode jogar num papel, num cartaz, faça seu Kaizen. E eu vejo também indústrias que não estão prontas ainda, colocando meta de Kaizen. Eu quero 10 Kaizen por mês. Então, funciona, é difícil. Uma das coisas com que eu falo muito e vejo, né, em que o líder Lean tem que ter 2 características básicas, né? Primeiro é gostar de gente. Sim. E a segunda é ter paciência. Sim, muita paciência. Muita paciência. Muita paciência. E eu comento muito assim, rapaz, você teve seus pais aí, você uma hora ou outra, pessoa mais jovem, pessoal, eu também não sou tão jovem nem tão velho, eu vou dizer minha idade ainda não, mas teve uma hora que você teve que ensinar seus pais alguma coisa, uma internet, ligar no telefone, né? Você não tinha paciência, né? Com seu pai, sua mãe, explicando como é que mexe no computador, ou então fazendo um trabalho burocrático que você já está mais avançado, seu pai não teve essa experiência. Esse tipo de comportamento, né, de atenção, de educação e de paciência, né, é que é necessário nesse contexto, né? Como é, professor, que a gente consegue aplicar uma ferramenta dessa, que se eu não tenho um líder com paciência na minha empresa,
E aí vem a pergunta do empresário mais difícil. Bruno, eu não posso demitir esse cara, senão o meu processo para. Só ele que entende. Aí é assim, entra num paradigma, né? Nas dificuldades. Um paradigma. Mas aí que está o papel do consultor sênior. De chegar lá nesse gestor e convencer ele que é melhor para ele. Escutar ele. Muitas vezes ele não é escutado. Por isso que ele fica resistente. Vai escutar ele, as dores dele, resolve alguma dor dele junto com o empresário. Porque muitas empresas que são médias para pequenas, ele não tem uma estrutura que aguente. E sim os gerentes de produção, de manutenção, né, são cargos mais simples, né, que a estrutura é pequena. Esse cara que são os pontos-chave, né, eles têm que saber fazer, ensinar, porque a gente não pode fazer a estrutura ficar mais pesada. Senão, o que a gente está fazendo consultoria para quê? Para aumentar o número de pessoas? Não pode. Exato. Entendeu? Tipo, na Viconha é um caso extraordinário, porque é uma empresa gigantesca, um monte de fábrica. E lá, escritório de qualidade total é separado da qualidade da fábrica. Né? Tem as pessoas, ISO 9000, 14000, licenças ambientais e Lean. Lá cabe, pelo tamanho. Mas a maioria das empresas, não, você tem um gestor Lean, né, e um auxiliar no máximo. Né? E em empresas menores ainda, não. O próprio gestor que vai ter que ser instruído e ele vai ser o cara que vai fazer acontecer. Essa cultura de treinamento, né, professor? Cultura de treinamento contínuo. E além de respeito também é você estar investindo, né? Sim. Eu também trabalhei anos na indústria têxtil. Sim. No chão de fábrica mesmo, era supervisor ali do dia a dia. E área têxtil, eu vou lhe parabenizar pelo seu trabalho na Vincunha, porque eu sei o quanto que essa área é difícil. Porque lá existia uma cultura, né? Eu acho que hoje mudou, mas na época existia uma cultura de que não podia ensinar ao outro o teu conhecimento, né? Inclusive só se contratavam pessoas que tinham curso técnico têxtil, que era, só tinha, se não me engano, Recife esse curso pelo Senai. E aí existia ali um corpo de time, né? Bem veterano e que detinha o conhecimento e que não soltava o conhecimento, com medo de perder o espaço. Porque era uma cultura difícil, né? E aí, assim, me conta um pouco como o Kaizen transformou esse tipo de perfil de pessoas. Tipo, por exemplo, vou falar bem de Viconha, que eu vivi muito tempo lá e implementei desde o zero. Né? Primeiro, né, a alta direção patrocinou. Segundo, a gente tinha vários workshops a cada 2 meses que vinha todos os chefes e eles tinham que fazer um TBP, um cartaz naquela nossa reunião, resolver um problema da fábrica dele. Ele tinha que fazer. Aí o diretor industrial, a gente avaliava cada um depois e chamava, eles têm que melhorar isso. Fazer eles fazerem também. Né? Tipo, eles não ganhavam Kaizen. Então eles tinham que passar o Kaizen que eles achavam, passar para alguém abaixo deles. Isso é uma forma de gestão. Uma pessoa que você vê que tem potencial, você vai e fala, faz esse Kaizen assim. Vai lá e faz. Aí ele ganha um valorzinho lá, diz, opa, virei gente. É dessa forma. Então, esses gestores mais duros, até hoje eu não peguei nenhum gestor desse que não mudou. Você vai lá e fala, conversa, e vai. Por isso, né, é importante as empresas contratarem empresas que têm consultores tipo eu, o Bruno, né, que a gente vende no chão de fábrica, que realmente sabe lidar com as pessoas. Que hoje tem muita coisa aí que a pessoa lê um livro e acha que sabe fazer Lean. É muito mais complexo que isso. Né? É um paradigma. É o simples que é complexo. Porque é o como aplicar. É como convencer as pessoas que aquilo é bom. Isso. Aí que tá. Por isso que tem que ter a nossa experiência com as histórias. Você vai contando história, isso é assim, assado. E vai indo. É muito sola de sapato, né, professor? Não, e hoje, o consultor sênior, muitas vezes ele tem que ir lá e ajudar a resolver o problema. Não é só, o problema é pequeno lá. Não é só dar aula, não. Você tem que ir lá na fábrica, na máquina, e com a sua expertise, a sua experiência, opa, não é isso aqui, não. O cara, é mesmo, né?
vamos arrumar aqui, ó, acho que vai dar certo. Isso é muito importante. Que é fácil você ler um livro, monta hoje a inteligência artificial monta treinamentos lindos, né? Isso. Aí o cara dá aquilo lá, não tem nenhuma história por trás, vai na fábrica, o cara não enxerga nada, e aí? O que faz acontecer? Onde você vai pôr o seu dinheiro nesse tipo de coisa? Essa questão do Gemba, né? Gemba, gente, em japonês é onde as coisas acontecem, né? Sim. E a Toyota, ela tem um mantra, não é só Gemba, é o Gemba Genki Genbutsu. Genchi Genbutsu. Genchi Genbutsu. Vai e veja com os próprios olhos. Isso. Pega com a mão o problema, né? Eu tive sinta, lá. Cheira, tudo. Eu vi um banner simples, né? Lá na área da qualidade da Toyota que dizia: nós temos o compromisso com o cliente, sim, né, de executar o Gemba Genchi Genbutsu. Né? Tem relatórios, tem informações, mas o diretor, o gerente desce lá e anda lá e vai lá no problema. Sim. Porque é isso, né, professor? Você coloca uma semente ali, né? Sim. No funcionário. Se o dono da empresa vem até aqui, né? Tem muitas histórias aí interessantes dos grandes senseis, né? O Taiichi Ohno, ele colocou o círculo do Ohno, né? Que se colocar, ficar de castigo ali na fábrica, gente. No círculo lá. No círculo, só sai de lá com 2, 3 Kaizen para oportunidades, né? Quando eu entrei na Toyota, tinha que vir com um Kaizen por dia pro diretor. Um Kaizen por dia pro diretor. Entregou 6 meses como operador de máquina. Que o diretor falava assim: você não sabe operar, você não sabe mandar. E aí? É isso mesmo. Né? E na cultura oriental, na Toyota, enquanto o seu chefe está te chamando atenção, que ele sabe que você tem potencial. Exatamente. E quem já trabalhou para mim, eu faço do mesmo jeito. Isso é centenário. Tem a história também do fundador da Toyota, né? O Toyoda, né? Kiichiro Toyoda. Kiichiro Toyoda, é isso. Que ele chegou numa máquina e aí o operador, não consigo mais trabalhar porque entupiu aqui. Era uma máquina metalúrgica, né? Acho que era um torno, não sei o que era. Aí ele pegou a mão, enfiou no óleo, tirou um monte de cavaco. É claro que está entupido, você não tirou. Se o dono da empresa faz isso como exemplo, né? Aí você... Então, da mesma forma, o líder, o consultor, ele tem que estar junto, tem que gostar, tem que estar ali, sujar as mãos e fazer acontecer. Professor, ainda sobre Kaizen, vamos falar aqui de uma forma mais holística aqui, tá? Aqui, você conhece a cultura oriental, você não é só trabalhou em Toyota, como também vem da família, você tem cultura. Eu sou neto de japonês. Eu vejo que você cozinha muito comida japonesa, né? É isso, meu passatempo. Seu passatempo. E aí eu queria saber qual é a sua maior visão sobre qual a maior mentira ou distorção, tá? Que as pessoas falam de Kaizen e melhoria contínua no Brasil. Semana Kaizen. Ah, é? O dia do Kaizen. Você faz naquele dia, o resto do ano você não faz nada. Isso é polêmico, professor, que o pessoal vende muito Semana Kaizen por aí. Que Semana Kaizen? Que isso? Kaizen é todo dia, todo momento. Não é assim, vou fazer Kaizen para a fábrica, vamos fazer Kaizen hoje. E o resto do ano, você não vai procurar? Né? E o pior, né? Eu achei um Kaizen aqui. Bruno, vai lá. Exatamente. Implementa para mim. Isso não existe, gente. Quem faz o Kaizen que tem que implementar. Isso foi um ensinamento que o senhor me deu uma vez. Eu estava me explicando como é que era os passos do Kaizen e tudo. Professor, minha equipe aqui não sabe fazer metodologia. Estou ensinando ainda devagar, estou formando team leader. Não, Bruno, quem dá a ideia tem que aplicar. Sim, acabou. Por quê, professor? Porque aquela pessoa está resolvendo um problema do posto de trabalho dela. Vai melhorar a vida dela. O cara da manutenção vai pôr um rolamento de uma classe mais resistente, porque ele não vai ter que toda hora trocar aquele rolamento. É por causa disso, ele vai melhorar o trabalho dele, com menos desperdício de tempo. Por isso tem que ser porque ele vai manter. Eu falo para você fazer, você implementa, eu nem sei o que você fez, como que eu vou manter? Então o grande erro é esse. Você deixar a implementação para outra pessoa. Aí não pode. Entendeu? Porque o Kaizen que a gente fala, são pequenas ideias. Só que um monte de pequenas ideias que muda tudo. Isso. Que eu falo assim, né? Eu tenho falado até no curso lá com vocês, né? Na vida a gente tem um recipiente de problemas e um recipiente de coisas boas.
Qual que enche sem você fazer nada? O dos problemas, né? Sem você fazer nada, ele vai encher, não vai? E das coisas boas, ele vai encher em algum momento? Se você não se esforçar? Não. Então, isso leva para a sua vida. Os maus momentos e os problemas a gente tem que resolver para manter ele num nível aceitável. E as coisas boas você tem que, todo momento, não ter preguiça, vai lá e resolve. Um colega que passa na sua casa, ei Bruno, vamos ali tomar um café. Ah, tô com preguiça. Não... Hã? Entendeu? Vai lá, ele pode estar precisando da sua ajuda. Excelente. É uma mudança na cabeça da pessoa. Então, o Kaizen traz isso. Você muda a cabeça das pessoas. Sai do status quo, né? Não mantém status quo. Eu sou ativo. Ser ativo. Imagina a sua empresa, 90% das pessoas estarem ativas procurando desperdício. Não é bom. Professor, por anos eu trabalhei com Kaizen, logicamente, os métodos todos, mas não faz tanto tempo que eu aprendi de fato, assim. Mas há uns 5 a 8 anos atrás, eu conheci um grande sensei que já faleceu, o professor Hiroaki Kokudai. Eu ouvi falar dele. Eu nunca tive o prazer de conhecer. E ele foi uma pessoa que mudou minha vida, me adotou, né, me aceitou. E ele me deu um ensinamento sobre, ele me explicou o ideograma do Kaizen, né, o Kaizen, né? E ele falou assim, Bruno San, você não pode falar do Kaizen sem falar dos chicotes. Ele me fez prometer isso. Né, ele ficou doente, eu fui visitá-lo, e não deu tempo de visitá-lo em vida. Quando eu cheguei lá, já tinha falecido, mas tinha um recado para mim. Bruno San não pode ensinar Kaizen sem falar dos chicotes. Então eu tenho que cumprir essa promessa pro resto da minha vida. E aí eu entendi muito sobre isso, né? Porque o Kaizen, no ideograma, você desenha, né? Tem o eu mesmo, né? Que é uma figura da pessoa, de si mesmo, né? E tem um par de chicotes, que ele ensina que toda mudança tem que ter dor, tem que ter o autoflagelo, né? O esforço. Senão não é mudança, né? Sim. Logo em seguida tem a recompensa, porque tem que melhorar. Sim. O Zen melhor, né? E aquela figura final é uma estrutura, que é o padrão. Né? Você melhora e não baixa mais para trás, né? Sim. E aí eu confrontei isso com a nossa cultura, né? E a gente identificou muitas nuances que não permitiam ter essa filosofia de fato no Brasil e aqui no Ceará, porque a gente tinha um medo psicológico de expor os problemas, né? Sim. Eu aprendi com outro grande amigo meu, sensei, que é o professor nosso diretor da Britvik, o Mário Albuquerque, pronto. Sim, sim. Né, que eu aprendi com ele, que ele botou um método lá de expor para resolver. Um ambiente que você coloca a exposição de todos os problemas na parede, né, em que o colaborador ele tem a segurança psicológica de expor. Sim, isso é importante. Quando você chega num ambiente que não tem isso, né, eles acabam buscando assim, não vou falar para não prejudicar o amigo, não quero entrar na turma do que entrega dedo duro, né, sim, e aí vai escondendo os problemas, né. Então, o expor para resolver é uma grande diferença da cultura, né, porque nós brasileiros, a gente tem a necessidade de ser reconhecido. Ainda mais essa geração nova. A gente quer ser reconhecido até por poucas coisas, né? E a gente faz um pequeno Kaizen, não quer padronizar, mas quer ser reconhecido, quer aquela coisa toda. E no japonês já ele tem aquela cultura de, cara, vamos pro próximo. Melhorou, mas vamos mostrar de fato aqui. Sim. Então, por isso que tem que ser um programa bem estruturado, que não chegar no final na padronização e no treinamento de todo. Mas na sua empresa tem 3 turnos. Isso. Todos os turnos tem que saber. Aí quando aconteceu isso, aí você vai e gratifica. Como que você, numa empresa grande com tantos Kaizen, como que você, gestor Lean, vai cuidar de tanto Kaizen? Não dá. Por isso que cada um tem que tomar conta do seu. O chefe daquela área tem 5, 6 Kaizen, ele vai ajudar aquele cara a fazer. E ele é medido por isso. O chefe é medido por isso. Só que na Toyota é um pouco diferente, né? Lá para você ser gente, né? Você tem que ter alguns Kaizens por ano, participar dos grupos de CK, senão você não participa das promoções internas, né? Que legal. Só chegamos cultura. Aqui no cultura da Toyota é incrível, porque você chega lá, né, gente, é tudo simples, né? É papel na parede normal, não tem nada de digital, não tem televisão, não tem touchscreen. Não. É tudo simples e aí você medindo as eficiências das concorrentes é absurda, né?
Professor, estamos chegando aqui no final, eu queria fazer uma última pergunta, mais diretiva, antes de suas considerações. Imagine que chegou aqui um empresário que escutou nosso podcast, que se interessou no assunto, né? Me dá aí um roadmap aí, de 90 dias, 3 meses. O que ele tem que fazer amanhã para implementar essa cultura de Kaizen? Primeiro, né? Eu estou até numa empresa aí fazendo isso agora. Né? Primeira coisa, preciso convencer ele, explicar para ele todo o processo. Tudo que ele vai ter que gastar um pouco para depois ter resultado. Definiu isso com alta direção, premiação, tudo. Aí vamos lá, agora, RH vai participar. Né? Porque a gente tem NR1 hoje, né? Isso. Então você vai medir o clima antes, faz o Kaizen, o clima depois, ter as premiações, ter o pessoal da controladoria medindo realmente que aquilo deu certo, o pessoal da qualidade vendo a qualidade, o pessoal da segurança também. Então engloba a empresa inteira. Então, primeira coisa, alta direção, beleza? Agora todos os gestores, qualidade, segurança, RH, produção, manutenção. Aí faz esse pessoal, né, entender direitinho. Aí depois vamos para operação. Aí depois começa a sair os Kaizens. Aí depois que a gente vai auditar, ver se padronizou. Depois vai pagar a premiação. Nisso, o pessoal vai parar de falar de eu tenho uma ideia, não, eu tenho um Kaizen. Quando você começa a escutar eu tenho um Kaizen, aí você está no caminho certo. Porque entenderam. Que entenderam. E vai fazer parte da vida deles. Que legal. Professor, foi uma honra, tá? Uma satisfação minha. Professor, mas eu chamo de sensei mesmo. Sim. Alguém que eu admiro bastante, assim, alguém que eu falo por aí que lhe conheço com orgulho. Então, estar aqui hoje com você, aqui gravando esse podcast, para mim é um momento um marco da minha carreira, Sim. da minha jornada ali, mais um marco. E eu queria que você dissesse aí para o nosso público aí, suas considerações finais, o que é que você pode trazer de mensagem final para o nosso público. Sim. Hoje, né, temos uma economia mundial em crise, e quem não combater os desperdícios com metodologias, com empresas sérias, com consultores sêniores, não vai dar certo. Isso não é barato, não. Mas se paga. Nós pagamos. Se eu entrar numa empresa que eu não me pagar, eu não vou me sentir satisfeito com o meu trabalho. Essa é a grande verdade, na minha idade, né? Eu vou fazer 59, estou na fase de ensinar, passar todos os conhecimentos que eu tive durante 35 anos de carreira como engenheiro. Só que as empresas têm que saber lidar com isso. Tem que ter paciência e resiliência. Isso é o mais importante. Né? Excelente. É isso aí. Professor, gratidão mais uma vez. Agradeço a Muito oportunidade. feliz. Foi um bate-papo muito legal. construtivo, né? Construtivo. Espero que vocês queiram fazer algum diagnóstico, né? É exatamente isso. Na Gomes de Março também, a gente também só entra em projeto que dá certo. Sim. A gente não entra em projeto, gente, para... tendo ROI, a gente vai estar junto fazendo o retorno, né? Então aproveita aí, mais uma vez, clica no link aí. Tem um diagnóstico que você vai verificar que etapa você está evoluído do seu próprio Solve, do seu melhoria contínua, até para identificar qual metodologia é melhor para você, tá? A gente já tem case na Gomes de Março, que também economizou aí no último semestre mais de 4 milhões usando o A3, mas já o TBP está indo mais longe ainda, porque TBP você vai mais longe, né? Agradeço demais aqui mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado e até a próxima.